então eu vim aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje eu voltei com óculos, porque no vídeo anterior vocês viram, porque eu tava sem óculos. E aí hoje eu vou falar de novo com meu pai, aquele negócio de que ele me perguntou uma coisa e eu respondo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Aí meu pai vai fazer igual nos outros vídeos, ele vai me perguntar e eu vou responder. Muito bom. Então vamos lá, Bernardo? Sim. Então, como que começou a Primeira Guerra Mundial? O que levou a acontecer? O que se prepararam? Houve uma preparação, alguma coisa assim que fez com que a Primeira Guerra acontecesse? Sim. Mas antes disso a gente tem que falar uma coisa, que é os negócios que tinham duas alianças. A dos aliados e a dos inimigos. A dos inimigos começou era a Tríplice Aliança. Começou com a Rússia, com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Só que a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam bem e a Rússia saiu. Aí entrou a Itália. Aí na Tríplice Entente, que era dos aliados, foi a Rússia, a França e o Reino Unido. E a Alemanha já queria fazer a guerra, só que ela precisava de um motivo. E esse motivo ia ser que depois o arquiduque da Áustria-Hungria foi para Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina, e ele foi lá, mas tinha alguns sérvios e alguns outros de outros países que estavam lá para tentar matar esse arquiduque. Aí depois ele não morreu, mas depois ele estava indo para um hospital para visitar os feridos. Aí o Gavrilo Príncipe, que ele estava lá sentado, triste, porque ele não conseguiu matar o arquiduque. E o arquiduque nessa mesma hora estava passando, só que ele errou a rua e o carro quebrou. Aí o Gavrilo Príncipe parou bem no lugar onde o Gavrilo Príncipe estava. Aí o Gavrilo Príncipe foi lá e matou a mulher e o arquiduque. E aí, o que aconteceu com isso? Aí a Áustria-Hungria declarou guerra com a Sérvia. E aí? Qual foi o desenrolar dessa guerra? Como é que os outros países se portaram, então, quando começou essa declaração de guerra? Aí, como a Rússia era muito amiga da Sérvia, ela foi lá e começou a imobilizar tropas. Mobilizar tropas para mandar para a Sérvia tentar ajudar ela para ir contra a Áustria-Hungria. Aí a Alemanha, vendo isso, falou para a Rússia parar. Aí a Rússia não parou de mobilizar a tropa, aí a Alemanha foi lá e declarou guerra com a Rússia. E depois a França não estava na guerra ainda, aí a Alemanha forçou a França a declarar neutralidade, aí a França foi lá e não declarou. Aí a Alemanha foi lá e declarou guerra com a França. E aí, depois dessa declaração de guerra de outros países, quem mais começou a participar da guerra? Aí, agora a gente vai ter que falar uma coisa, que aí começou a guerra da Alemanha e a França. Aí depois ia ter os outros países. Que país entrou então na guerra depois, quando a Alemanha e a França começou a guerrear? Primeiro, eles foram lá a Alemanha foi lá e capturou Luxemburgo. Aí eles tinham um plano que era o plano de Schlieffen, que eles sabiam que a França ia lá e bloquear a fronteira diretamente entre a Alemanha. Então eles foram lá e foram para o atalho que era a Bélgica. E o Reino Unido não declarou neutralidade, só que não estava em nenhum dos dois lados. Aí ele entrou no lado da França porque invadiram a Bélgica. A Bélgica resistiu um pouco, só que não conseguiu resistir e os alemães conseguiram ir lá e foram para França. Aí eles pararam num rio que ficava a 75 quilômetros de Paris. Aí os franceses ganharam
ganharam uma guerra que foi nesse rio e aí eles começaram a fazer as trincheiras. Então foi uma guerra de... O que teve? Teve guerra de trincheiras então, na Primeira Guerra Mundial? Sim. O que era isso? A guerra de trincheira era mais ou menos, na verdade, eles cavavam uma fissura no chão e se escondiam lá. Aí algumas pessoas tentavam ir na outra trincheira, só que tinham muitas pessoas com rifles e metralhadoras atirando. Aí se um montão de pessoas conseguissem, eles iam pegar aquela trincheira, só que os inimigos iam lá e cavavam uma trincheira alguns metros atrás. Então, não era uma batalha muito demorada que não dava muitas terras. Muito bom. Os Estados Unidos participou da guerra? Sim, eles começaram a entrar na guerra por causa que a Alemanha mandou um telegrama, tentou dar um telegrama para o México para tentar ter a ajuda do México, porque eles prometiam ajudar a pegar uma parte dos Estados Unidos. Aí o Reino Unido foi lá, interferiu e mandou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram lá e declarou guerra com a Alemanha, com os outros países também. Isso. A Rússia ficou até o final da guerra? Não. Em 1918, ela saiu da guerra. Ela declarou neutralidade porque ela começou a ter a Revolução Russa. O Brasil participou da guerra? Não com tropas. Eles mandaram alguns médicos para lá para ajudar as tropas dos outros países. O que teve de curiosidades? O que teve de evolução na guerra de armamento? De armamento, antes as pessoas, os soldados usavam rifles, que eram mais ou menos uma arma que só atirava uma bala de cada vez e demorava muito para pegar outra bala, botar no rifle e atirar de novo. Então não matava muito. Então tem que falar desse jeito porque não. O que mais que teve além da metralhadora? Metralhadora também tinha, só que era muito pesada. Aí vieram as submetralhadoras, que eram como se fossem rifles, só que eram metralhadoras. Eram umas armas não tão pesadas igual as metralhadoras, só que atiravam muito e matavam muito. Mais o que eles usaram de novidade? Eles também começaram a fazer os tanques, que o Reino Unido, a França e a Alemanha começaram a usar os tanques e também os aviões com armamento porque antes eles só usavam aviões para olhar as posições inimigas. Aí eles começaram a botar armamentos e depois a conseguirem jogar bombas nas cidades e lugares. Nas tropas. Das tropas. E quando que acabou a Primeira Guerra Mundial? Foi em novembro de 1918. E quem que ganhou a Primeira Guerra Mundial? Os aliados. Muito bom. Ótimo. E também aconteceu 3 coisas, que não teve mais Império Alemão e virou assim a República Alemã, e agora na Primeira Guerra Mundial não era mais Império Russo, e sim União Soviética. E também acabou o Império Austro-Húngaro e teve muitos países, como a Hungria, a Áustria, a Iugoslávia, que depois a Iugoslávia se fragmentou e depois voltou junto. Aí depois se fragmentou de novo. Muito bom. Então, esse foi o vídeo hoje. Espero que tenham gostado e curte, se inscreve no canal. E fica bem aí, tá?